tudo bem? Fala, Romário, tudo bem? Excelente, tudo jóia. Tá me ouvindo bem aí? Te ouço bem, tá me ouvindo bem também? Tá excelente o áudio aqui para mim, Cadu. Então, muito bom. Bora lá para mais uma live? Vamos lá, tô ansioso, meu amigo, vamos com tudo. Excelente. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do IDOA. Hoje daremos sequência aqui na nossa série Construindo a Sua Independência Financeira. No nosso último bate-papo, na nossa última live, nós falamos sobre o perfil de investidor, que é o conservador, né? E para você que não conseguiu acompanhar no nosso último bate-papo, pessoal, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, né? Do último bate-papo que nós tivemos, porque foi um bate-papo muito especial. A gente está indo passo a passo aqui, falando de cada um dos perfis e os tipos de investimento, né? Então, a gente está indo bem no detalhe para que você consiga acompanhar todo o progresso aqui e pegue a manha aí dos investimentos, tá bom? Só rememorando, na nossa última live, nós falamos sobre títulos públicos, né? E falamos ali todos os diferenciais dos títulos públicos, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os títulos privados. Então, pega papel e caneta aí, fica muito atento para você poder tirar as dúvidas, vai interagindo aqui no chat com a gente, lembrando de colocar aqui os seus comentários, as suas dicas, as suas sugestões. No bate-papo de hoje que eu preparei aqui com o Cadu, a gente pegou muitas dicas da última live, né, de comentário das pessoas que deixaram ali, contribuíram bastante para a gente poder enriquecer o material e ir diretamente nas dores de vocês, para que a gente consiga trazer um conteúdo único, exclusivo e muito especial. Certo, Cadu? Exatamente, Romário. A gente vai ajudar vocês, pessoal, a entenderem os ativos até operacionalizar. Como que eu compro, como que eu vendo. Então, vamos embora. Estamos aqui junto com vocês. Exato. Então, só para a gente dar uma repassada, Cadu, em alguns pontos importantes do que nós falamos na live anterior, nós falamos lá sobre, a gente vem falando nessa série aqui sobre o que é a renda fixa, né? Lembrando que renda fixa, você já tem que lembrar o seguinte, o rendimento é fixo. Você já investe sabendo quanto você vai ter aí de retorno, né? Essa é a principal característica desse tipo de investimento. Então, quando a gente fala em renda fixa, a gente tem várias categorias aí de investimento. Então, tem as categorias dos títulos públicos, que nós falamos na live anterior, né, que é o investimento lá em títulos do governo. Nós temos os títulos privados, que é o que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. Vamos falar um pouquinho sobre CDB, LCI e LCA, né? E tem um bate-papo super especial que a gente vai fazer numa próxima live, que vai ser a categoria de fundos de investimentos e debentures. Em todas essas lives aqui, pessoal, inclusive hoje aqui, a gente vai entrar no passo a passo de como você faz a compra passo a passo, tá bom? A gente vai entrar no aplicativo, vamos navegar juntos aqui para fazer junto com vocês, para que vocês entendam o passo a passo da coisa, tá bom? E quais são as características da renda fixa, certo, Cadu? Só rememorando também, Romário, existem as 5 características desses tipos de ativos, né? A gente tem vencimento, então os títulos públicos, os títulos privados de renda fixa, eles têm um vencimento como se fosse vencimento de contrato. Além disso, você tem um risco que é baixíssimo perante aos outros ativos, você tem uma garantia, né? Então você tem um fundo garantidor de crédito por trás, amparando caso você tenha algum tipo de problema. Ele, né, garante até 250k dos seus investimentos caso você tenha algum problema maior. Você tem a previsibilidade, como você bem colocou, né? Além da rentabilidade, que a gente tem o pré e o pós. Pensando nisso, pessoal, a gente vai dar sequência com vocês aqui, esmiuçando cada um deles nesses 2 grandes grupos que a gente colocou também, os títulos públicos, emitidos pelo governo, e os títulos privados, emitidos pelas empresas, pelos bancos, pelas financeiras. Né? Em cima disso, a gente vai esmiuçar hoje os títulos privados, CDB, LCI e LCA. No detalhe, como bem o Romário colocou, a gente vai no detalhe com vocês para ajudá-los a comprar, vender, analisar, entender e ter a sua independência financeira. Certo, Romário? Vamos começar pelos ativos? Então, excelente, Cadu. Vamos começar a falar um pouquinho aqui dos títulos privados. Antes da gente começar a entrar aqui no detalhe dos ativos, eu só queria ressaltar um ponto importante. Pessoal, qualquer ativo que a gente citar ou a gente mostrar aqui na simulação junto com vocês, não é uma recomendação de compra, tá? Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara para vocês. A gente está passando aqui elementos para poder fundamentar o seu conhecimento para que você, sim, tome a melhor decisão de acordo com a sua análise. Combinado? Então, vamos começar falando um pouquinho aqui sobre um dos títulos mais conhecidos, que é o CDB, né? Que é aquele velho CDB lá do banco. O que é o CDB? Certificados de Depósito Bancário, né?
que é isso, pessoal? São os títulos emitidos pelos bancos. Então, por exemplo, sabe quando você vai lá no banco, lá, o seu gerente fala para você assim, olha, eu tenho um ótimo investimento aqui, Cadu. Tem um CDB que rende 110% do CDI. O que isso significa, hein, Cadu? Que loucura é essa aí, Romário? 110 de CDI? Que doideira é essa? Pois é. O CDI, pessoal, é um indexador que nós falamos na nossa live anterior, né? Então, é uma das características da rentabilidade do CDB, é atrelado aí ao CDI, que é a taxa interbancária, né? É o certificado de depósito interbancário. Então, o que isso significa, pessoal? Significa o seguinte, se o banco está pagando 110% do CDI, significa que, ao longo de um ano, qual que foi o CDI? Vamos supor lá que foi 5%. O que vai acontecer? Se o banco está pagando 110% dos 5%, então 110% de 5 vai dar 5,5%. Então, naturalmente, ao longo desse um ano, você vai ter 5,5% de rendimento sobre a aplicação que você fez ao longo daquele ano, tá? É importante, pessoal, a gente saber os indexadores direitinho para a gente poder saber fazer os cálculos e ter uma referência aqui para os nossos investimentos, tá bom? Então, o CDB é um título muito bacana. A maioria dos bancos hoje no Brasil, por exemplo, tem o CDB ali, e o grande diferencial entre eles é que cada um ali oferece uma determinada porcentagem do CDI, mas todos eles rendem no formato CDI, ok? Lembrando, pessoal, que é o seguinte, quando a gente fala aqui dos CDBs, nós temos aquele CDB que é um pré e nós temos aquele CDB que é um pós. Existem CDBs hoje do banco, pessoal, que você já compra, por exemplo, que é o pré, você já compra com uma taxa fixada. Então, por exemplo, eu tenho aqui um CDB que está pagando 6% ao ano. Ou seja, faça chuva, faça sol, eu sei que eu vou ter 6% de resultado em cima daquele investimento que eu realizar. Só lembrando que, antes de eu comprar um CDB pré, eu tenho que verificar se realmente o momento que nós estamos no país é o melhor momento de eu comprar um CDB pré. Lembra que nós falamos que é o seguinte, por exemplo, o melhor momento é de você comprar, por exemplo, um CDB pré, é quando os juros estão lá em cima, ou, por exemplo, a inflação está lá em cima. Por quê? Porque aí vai ter várias ofertas de bancos vendendo com uma taxa fixa ali já um pouquinho maior. E se você comprou na alta, mesmo que amanhã caia, que, por exemplo, é o cenário atual da economia que nós estamos vivendo, ou seja, a taxa está extremamente baixa, mas se você comprou lá em cima, você já tem a garantia que você vai ter aquele rendimento já combinado que você comprou na taxa fixada. E aí nós temos o pós. O que é o pós? O pós, ele vai ser atrelado ao CDI. O CDI, pessoal, ele varia diariamente, né? Diariamente ali os bancos chegam num acordo e traçam essa taxa, né? Então vai ter uma média ali do ano, né? Para você saber ali de fato como que vai ser o seu rendimento aí no longo prazo, para que você consiga realmente ter um resultado em cima dos seus investimentos, ok? Lembrando também, pessoal, que nós temos aqui a tributação, tá? O que é a tributação? Lembrando que quando você compra um CDB, você tem lá um vencimento atrelado daquele título. A recomendação ideal, pessoal, é que é o seguinte, quando você comprar o título, você só resgate no fim do vencimento. Por quê? Porque ainda você não vai correr o risco de, por exemplo, ali pagar uma tributação alta, né? Lembrando que, por exemplo, existem as faixas que estão aqui na tela, né? Então, por exemplo, se você vendeu antes de 180 dias, naturalmente você vai ter que pagar 22,5% de juros, né? Só que sob a lucratividade. Se você vendeu ali de 180 a 180 dias, ou seja, de 6 meses a um ano, você vai pagar 20%, aí você tem ali de 360 a 720 dias, 17,5%, e mais que 720 dias, você vai pagar apenas 15% sobre o lucro que você teve, tá bom? Então, esse é um ponto que você tem que se atentar aqui, porque existe a tributação desses títulos e faz parte. A gente está sujeito a tudo isso, tá bom? E aí, Cadu, será que eu posso vender os meus títulos? Boa pergunta, Romário. Tem liquidez esse trem aí? Sim, Cadu, e tem uma liquidez diária, né, e alta. Só que aí que tá, tem um ponto importante aqui, que assim, alguns títulos de CDBs que você compra, eles têm ali uma determinada carência. Então, você tem que estar atento a essa carência. Por quê? Porque, por exemplo, se você tiver uma carência de 3 meses, durante esse período de 3 meses, não tem jeito. Você tem que ficar obrigatoriamente com o título. Você só consegue vender
depois de 3 meses, né? Mas a partir do momento que você vendeu, o dinheiro cai na conta, às vezes ali você tem liquidez imediata no mesmo dia, ou às vezes um dia após. Então, quando você vai contratar esse título, você já tem ali esse acordo, né, no contrato direitinho, já sabendo como que vai ser ali o resgate desse valor, né? Mas só lembrando, eu quero reforçar, pessoal, a importância de você, quando comprar um título, você resgatar ele somente no vencimento, porque você não tem o risco, né? Porque você já comprou uma coisa ali, já sabendo quanto você vai ter de rendimento, né? Então minimiza aí os riscos de que você vender aí antes do vencimento e acabar pegando um dia que o mercado não está disposto a pagar aquilo, está baixo, e aí possa ser que você não tenha um resultado tão bacana assim que você estava esperando, tá bom? Então é uma recomendação que a gente tem que estar aí muito atento, beleza? Então, nós falamos um pouquinho aqui sobre o CDB, falei o que é um CDB, falei ali as diferenças, que tem CDBs que são pré, que são pós, falamos um pouquinho aqui da tributação, né? Falamos aqui da parte do resgate, alguns títulos têm carência, outros não, né? E a minha recomendação é que você sempre faça o resgate aí no final do seu contrato, beleza? Tem uma outra categoria de investimentos, pessoal, muito semelhante ao CDB, que chama-se RDB, que são recibos de depósitos bancários, né? Praticamente, pessoal, é muito semelhante a um CDB. A única diferença é que um RDB, eles são emitidos por instituições financeiras, ok? E o CDB é mais comum você ter aí nos bancos. Mas as características tanto de pré, de prós, de tributação ou de resgates, é exatamente a configuração de um CDB, tá? Eu estou citando essa configuração também de RDB, que são provavelmente títulos que você encontre aí também quando você for pesquisar, né, características de investimento aí de renda fixa, tá bom? Excelente. Exatamente, Romário. Você até percebe assim muita semelhança nesse título com os títulos que a gente falou na live passada. Você percebe que o CDB ele é muito semelhante. Você pega aqui a rentabilidade pré, pós o híbrido, da mesma maneira também. A gente também tem CDBs que tem CDI e também tem de inflação. Não é tão comum, mas tem. Título público, mesma coisa. Tributação, também seguem a tabela regressiva do IR. Liquidez, muito parecido. Percebem que são ativos muito parecidos, são alternativas para você investir. Uma você está investindo num governo, outra você está investindo num banco privado, né? Então, é muito semelhante. E vamos dar sequência aqui nos ativos também, Romário? Vamos lá, cara. Então, falando de CDB, agora vamos falar um pouquinho de LC e LCA? Exatamente, Romário. É um ativo muito bem difundido, mas não tão conhecido como um CDB, tampouco quanto a poupança. Mas é um ativo muito legal. Inclusive, ele parece bastante, em alguns aspectos, com a própria poupança no que diz respeito a risco e garantias, né? Mas ele tem umas coisinhas mais legais. Ele pode rentabilizar um pouco mais. Então, o que é LCI e LCA, senhores? A letra de crédito imobiliário é um título emitido de renda fixa, emitido pelos bancos, tá? Que tem o lastro financiamento imobiliário garantido por hipoteca ou alienação fiduciária de imóvel, né? Na LCA, que é a letra de crédito imobiliário de agronegócio, perdão, né? Os princípios são muito semelhantes à LCI, né? O que diferencia é a destinação dos valores captados. Então, na LCI, a emissão do papel é para financiar a atividade do segmento imobiliário, enquanto da LCA, com operações no agronegócio. Então, essa é a grande diferença dos dois. São ativos muito parecidos, emitidos pelos bancos também, né? O que eu falei da semelhança da poupança? Eles não são tributados para a pessoa física, senhores. Então, a tributação para os ativos de LCI e LCA, pessoa física, é isento. Pessoa jurídica também segue a tabela regressiva, tá? Mas é muito bacana, você não tem incidência de imposto de renda, com a chance de rentabilizar um pouco mais com a poupança. Então, é um ativo muito bacana também, né? Ele rentabiliza, assim como o Romário bem colocou, CDB pré, pós e o híbrido vai na mesma linha de raciocínio, tá, senhores? Você tem LCI também, as mesmas disposições, pré, pós, ali com CDI e pós também com IPCA, e a tributação da maneira que eu comentei com vocês agora. Pergunta, Romário, eu posso resgatar uma LCI e uma LCA também? Tem liquidez? E aí, Cadu, como que é a liquidez de uma LCI, hein? De uma LCA? Muito importante, Romário. Segue a mesma linha, tá? Então, você tem emissores que colocam uma carência no ativo que você não consegue vender.
como tem emissores que não colocam ali e você consegue fazer essa transição com tranquilidade. Importante que você comentou. Analisem se faz sentido você resgatar ou não, tá? Porque quanto mais você segura, mais tem um acordo fechado, firmado. Aquilo que a gente combinou, se eu segurar até o final, eu tenho. Se eu vender antes, pode ser que no mercado ali, na precificação no mercado, eu tenho uma perda ali. Então, nesse tipo de investimento, senhores, também é importante que você segure. Pense sempre em médio e longo prazo também. Oxe, mas como assim? O conservador não é mais curto prazo, Romário? Mas é importante que você tenha conhecimento desses ativos. Quanto mais você segurar, melhor. Não quer dizer que você é obrigado a segurar até o final. Essa é a grande diferença. Certo? Exato, Cadu. Cadu, vamos para a prática para a gente poder ver aqui no aplicativo quais são as características aí desses caras, quais são os ativos e como que eu compro um? Vamos lá, Romário. Da mesma maneira que a gente fez com os títulos públicos, né, do Tesouro Direto, vamos fazer também agora com os títulos privados, senhores. Vamos acessar aqui a plataforma. Então vamos lá, Cadu. Eu estou com o iPad aqui. Então, excelente. Bora para o aplicativo aqui. Estou aqui com o aplicativo aberto. Estou com o aplicativo da XP aqui, tá? É a plataforma que eu utilizo hoje. É uma plataforma muito boa, super fácil de utilizar. Então, super recomendo, tá bom? Então, olha que legal, pessoal. Assim que você loga no aplicativo, eu vou clicar aqui em produtos, né? Ele já vai abrir para mim aqui os produtos que eu tenho, por exemplo, aqui de renda fixa. Olha que legal. Então, nós temos aqui, eu vou clicar no primeiro renda fixa. Aí ele traz uma descrição aqui acima para nós, o que é renda fixa e tudo mais. Dá para entender um pouquinho mais ali em cima. E aqui embaixo, olha só, ele fala que encontrou 4 ativos exatamente nesse horário aqui. Então, olha que legal. Nós temos aqui, ó, CDB da PagBank, né? Tá pagando 130% do CDI. Então, olha só que legal. Tá pagando 130% do CDI atual. Então, se a gente pegar aqui o CDI, o último CDI fechado, né, Cadu? Quanto foi aí, Cadu? Março aqui, tem um fechado aqui 2021, ponto 20, Romário. Ponto 20? Então, ó, faz 130% de ponto 20, né? Então, vai dar uma aumentadinha ali nesse rendimento, né? Então, o que isso significa? Dependendo do valor que rendeu ao longo do ano o CDI, naquela média ali, você vai ter 130% desse valor, né? Lembrando que o CDI ele varia diariamente, né, Cadu? Exato. Exato. Então, ó, você tem aqui um CDB, então tem o CDB da PagBank, tem o CDB do Banco BMG, ó, tá pagando 121%, né? Tem uma LCA aqui embaixo de um banco, tem 2 LCAs. Então, olha só que legal, ó. Aqui ele já traz algumas informações importantes que ele fala para você aqui, ó. A carência, né? Lembra da carência que eu comentei? Então, é o período mínimo que você tem que ficar. Ele fala aqui do vencimento, né? Então, por exemplo, vamos pegar o CDB da PagBank aqui. O vencimento é 1 de maio de 2022. Então, CDB de 1 ano. Só que a aplicação mínima aqui é de R$1.000. É diferente, por exemplo, do título público que nós falamos na última quinzena, na nossa última live, que, por exemplo, estava lá R$40, né, Cadu? O mínimo para poder investir. Já aqui você tem que ter no mínimo R$1.000. E aí, como que nós fazemos para poder fazer aqui a nossa primeira compra? Você vai clicar em cima do CDB, ele vai trazer aqui algumas informações para você, ó, aplicação mínima R$1.000, a taxa aqui 130%, isso aqui é o contrato, é o acordado que eu estou realizando aqui na minha compra. Eu vou clicar em investir, vou digitar aqui em cima os valores que eu quero investir, vamos supor, eu quero colocar R$5.000. Vou dar um OK aqui, vou dar um continuar e vou dar um concordar. Quando eu dar um concordar aqui, amanhã, quando abrir a bolsa, naturalmente já vai a minha ordem de compra e ele já vai realizar a minha compra aqui do meu CDB. Uma vez que eu comprei, naturalmente esse ativo ele vai fazer parte da minha carteira. Você viu que é muito fácil fazer uma compra, né, Cadu? Exatamente, Romário. É muito simples você operacionalizar esse tipo de ativo, muito simples. E mais simples ainda, Cadu, é você fazer a venda. Sim. Você vai clicar em cima do seu aplicativo, quando você faz a compra aqui, como eu não tenho compras, aqui já vai aparecer um botão resgate. Você clica em resgatar, ele vai informar o quanto você tem investido lá, você define o valor que você quer resgatar, clica em resgatar, naturalmente aí no mesmo dia ou no dia seguinte esse valor já está na sua conta. Então é muito fácil, a liquidez disso daqui é altíssima, né? Então é muito simples aí de você conseguir operacionalizar e fazer aí as suas compras. Ficou fácil, né, Cadu? Ficou muito simples, Romário, bem fácil mesmo. Só lembrando, pessoal, não é uma sugestão de compra, tá bom? É só ensinando vocês aqui como vocês olharem, como vocês analisarem e como vocês
operacionalizam isso aí. Mas não é uma indicação de compra, por mais que a gente tenha colocado para vocês e ache que, né, é um ativo ali, mas não é uma sugestão, tá, pessoal? O que a gente tenta trazer para vocês aqui são ferramentas para que vocês consigam fazer a análise de vocês e conseguir montar a carteira de vocês de acordo com o coração e estômago de vocês. Excelente, Cadu, muito bem colocado. E se a gente for analisar, Cadu, o nosso momento atual de mercado, o que está valendo a pena hoje quando a gente fala aí em termos de renda fixa, trazendo aqui para títulos privados? Mário, no momento atual que a gente está, né, 2021, né, agora entrando em maio para junho aqui, a gente tem uma projeção muito grande de aumento de juros. Né? Os próprios analistas estão colocando isso em pauta e o próprio Copom já tem falado isso aí, já tem se pronunciado também, que a gente vai numa sequência agora de alta de juros. Né? Pensando nessa linha de raciocínio, né, tudo que a gente conversou nos últimos bate-papos aqui, o que é mais interessante hoje é o pós. Lembra que a gente falou? Pré-fixado. Quando é bom? Quando está no ciclo alto de juros, que a gente trava lá em cima e se ele cair, eu estou bacana aqui com o pré-fixado. Exato. A recíproca é verdadeira. Então, se está os juros baixos, mas está com uma projeção de alta, vamos focar em pós-fixado, senhores. Tá? Então, entre essas duas vertentes, o mais interessante hoje, tá, senhores? Exatamente nesse momento, é mais interessante você pensar em pós-fixado. Uma proporção até grande em relação à inflação, que também é importante você também ter. Como ela é a pós e a inflação ali também vai acompanhando, é importante que você tenha um balanço das duas. Tá? Pós para juros e pós para IPCA com aquela spreadzinha que é o híbrido. Se eu puder dar uma sugestão aqui para você, Romário, na minha projeção, na minha carteira de renda fixa aqui, eu tenho 90% em pós-Selic e 10% pós-inflação. Legal, Cadu. Boa sugestão, acho que muito bacana. Olha aí, pessoal, fizemos hoje na prática aqui, falamos um pouquinho de CDB, LCI, LCA, falamos das características, falamos dos diferenciais, entramos no aplicativo, realizamos a compra aqui passo a passo, né? A gente viu que não tem nenhum bicho de sete cabeças, é super simples, fácil e didático, né? Agora, pessoal, espero que a gente tenha passado informações super valiosas para vocês, para que vocês consigam tomar as decisões dos melhores investimentos. Lembrando que qualquer ativo que a gente citou aqui não é uma recomendação de compra, mas sim, pessoal, o nosso objetivo aqui é trazer conhecimento, para trazer ferramentas para que você tenha aí as melhores decisões, né? O nosso objetivo aqui é preparar vocês para que vocês, de fato, consigam fazer as análises e tomar suas próprias decisões. A gente já tem conversado com amigos que vêm nos acompanhando aqui e hoje debatem com a gente, e é muito legal, pessoal, porque a gente vê a evolução de todo mundo, né? Então, ninguém nasce aprendendo a saber investir, né? Eu mesmo, poxa, não faz muito tempo que eu invisto, praticamente vai fazer aí 2, 3 anos que eu estou investindo, né? E tudo que eu aprendi foi conversando com amigos, assistindo vídeo no YouTube, né? E lendo bastante, né? Tem vários livros que falam sobre isso. E aí a gente vai adquirindo conhecimento, pessoal. E quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Então, para nós é um prazer ter vocês aqui com a gente, acompanhando aqui todo o nosso material. Espero que tenham gostado e eu vejo vocês na próxima live. Não percam. Obrigado mais uma vez. A gente está chegando aqui então no nosso finalzinho. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Se inscreva aqui no canal para você ser avisado aí das próximas lives. E desejo a todos vocês um excelente investimento. Obrigado, Cadu. Eu que agradeço, Romário, amigo da comunidade IDOA. Uma honra estar sempre aqui junto com vocês. E é isso, pessoal. A gente tenta aqui trazer ferramentas e conhecimento para vocês. Mas mais uma sugestão, leiam cada vez mais. Vocês vão ler sobre uma empresa, leia 2, 3 referências diferentes, é importante, né? E desconfie, senhores, se alguém falar para vocês que dá para ficar milionário na bolsa ou comprando títulos públicos do dia para a noite, pula fora, não é bem assim, tá? Mas é possível sim construir a independência financeira tijolinho por tijolinho. E a gente está aqui para ajudar vocês, do que vocês precisarem e o que a gente puder apoiar, certo? Mais uma vez, obrigado pelo convite e me chamou, tô de volta, Romário. Obrigado, Cadu. Até a próxima e excelentes investimentos. Um grande abraço.